No instante em que Earl Hutchins começou a arrastar as imensas seções de um arco metálico, uma estrutura com quase 20 metros de comprimento, pelo caminho congelado que levava à sua propriedade, o grupo de homens reunido em frente ao posto comercial interrompeu abruptamente a conversa. A princípio, a observação foi recebida com silêncio coletivo. Contudo, sorrisos zombeteiros logo surgiram, que então se transformaram em risadas desinibidas. O metal corrugado, sob o cinza pesado do céu, emitia um brilho opaco e melancólico. Não passava de uma relíquia de guerra, um arco tipo Quonset, descartado como excedente militar, originalmente projetado para abrigar maquinário pesado, não para envolver uma cabana rústica de madeira como uma grotesca segunda pele. Os habitantes do vale jamais haviam testemunhado tal aberração, e sua repulsa não provinha da audácia do ato, mas de seu aparente absurdo. Aquele homem definitivamente perdeu a cabeça, murmurou alguém entre dentes. Earl optou por não responder. Ele prosseguiu sua marcha, as luvas congeladas, a respiração condensando-se em nuvens esbranquiçadas que se dissipavam lentamente. Seu propósito não era construir uma nova moradia, nem restaurar a antiga. Ele estava realizando uma manobra diferente, fortificá-la contra um inimigo que todos consideravam invencível. O inverno anterior fora seu professor mais implacável. Durante o verão de 1946, Earl construíra uma cabana robusta, seguindo todos os padrões arquitetônicos da região. Toras, de abeto com 30 centímetros de espessura, fundações de pedra natural e um telhado íngreme para escoar a neve. Aos olhos da vizinhança, era uma construção respeitável. Para Earl, fora um ato de fé, mas a fé não gera calor. O primeiro inverno chegou prematuramente e com uma ferocidade sem precedentes. Rajadas de vento desciam dos picos como uma serra invisível, encontrando cada rachadura, cada junta, cada imperfeição humana. A chaminé rugia incessantemente, mas ao amanhecer, uma camada de gelo cobria o interior das paredes. Earl saía da cama a cada 3 horas para cuidar do fogão, queimando 4 feixes de lenha só em janeiro. Apesar de seus esforços hercúleos, o termômetro dentro da cabana mal chegava a 7 graus Celsius. Nos dias mais amenos, suas filhas Ruth e Clara dormiam agasalhadas com casacos. Margaret, sua esposa, selava obsessivamente as frestas do assoalho com pedaços de tecido todas as noites, apenas para encontrá-los ao amanhecer tão rígidos quanto a própria madeira. O problema não era a falta de esforço, era uma questão de física fundamental. Earl entendia isso porque sua identidade transcendia a de um mero colono. Antes de adquirir aqueles 65 hectares de floresta e rocha, ele havia servido como engenheiro militar. Passou 2 anos erguendo quartéis no permafrost, em latitudes onde o frio matava os incautos sem cerimônia. Nesses lugares, aqueles mesmos arcos de metal, gelados ao toque e aparentemente estéreis, conseguiam manter temperaturas constantes com uma única fonte de calor, não por causa das propriedades isolantes do metal, mas porque impediam o vento de roubar o calor de qualquer ser vivo. Essa revelação permaneceu com ele durante toda a primavera, e quando o depósito militar de Great Falls liquidou seu material bélico em outubro, Earl soube que seu momento havia chegado. Pagou $5 pelo arco, transportou-o desmontado e, sob os olhares incrédulos de seus vizinhos, começou a montar uma estrutura que abandonava a estética e a tradição em favor da pura funcionalidade. Sua estratégia era simples: erguer o arco sobre a cabana existente, garantindo um espaço de ar de 60 centímetros em todo o perímetro. Seu objetivo era impedir que o vento atingisse as toras, criando uma zona morta, uma barreira invisível onde o ar não tinha liberdade de movimento. Ele não chamou isso de projeto térmico. Ele o batizou de necessidade vital. No final de outubro, a estrutura metálica estava completa. Costelas de aço curvas erguiam-se ao redor da cabana, dando a impressão externa de que um celeiro havia engolido a moradia. Do lado de dentro, a passagem formada entre o metal e a madeira era um espaço sombrio, silencioso
e estranho. Margaret olhou para aquilo certa noite, balançando a cabeça. As pessoas vão pensar que enlouquecemos. Earl, sem tirar os olhos do martelo, respondeu: que pensem o que quiserem. Minha única prioridade é que nossas filhas parem de tremer enquanto dormem. O escárnio foi imediato. No posto comercial, alguns o chamaram de covarde. Outros profetizaram que o metal condensaria a umidade, apodrecendo a cabana de fora para dentro. Um caçador a apelidou de caixão de lata. Até mesmo seu próprio irmão, um carpinteiro de reputação impecável, o alertou de que aquilo cheirava a desespero. Se isso fosse viável, alguém já teria inventado, declarou antes de partir. Earl absorveu as críticas sem discutir. Simplesmente ajustou as aberturas de ventilação, selou as juntas e reforçou a estrutura. Ele sabia que o inverno daria o veredito final, e essa estação chegou com um julgamento irrevogável. Dezembro trouxe consigo um frio implacável. As temperaturas despencaram, congelando a respiração antes mesmo de tocar o chão. Durante semanas a fio, o mercúrio se recusou a subir acima de zero. As famílias consumiam lenha com a voracidade de quem queima papel. O gado morria de pé e as chaminés se mostravam insuficientes. O terror se infiltrou em cada lar. E foi então que uma anomalia começou a chamar a atenção de todos. Enquanto as outras cabanas expeliam colunas incessantes de fumaça, a chaminé de Earl mal exalava um fio de vapor. Enquanto os homens corriam aterrorizados em direção aos seus estoques de lenha cada vez menores, Earl rachava toras com uma serenidade surpreendente, vestindo apenas as mangas de uma camisa. Ninguém conseguia entender. Ainda não, pois ainda não haviam cruzado a soleira de sua porta. Ao fazê-lo, descobririam que, enquanto o mundo exterior congelava, dentro daquela cabana, revestida de aço, o inverno havia perdido sua autoridade. O inverno de 1947 não ofereceu avisos sutis. Desceu sobre o vale como uma lápide, pesado e inescapável, confundindo a linha entre otimismo e insensatez. Por mais de 20 dias consecutivos, o termômetro se recusou a subir acima de zero. As noites caíram a níveis que os mais velhos só lembravam por boatos, evocando invernos que haviam semeado sepulturas anônimas ao longo das estradas. No posto comercial, os homens cochichavam ao redor do fogão, contando seus feixes de lenha como se fossem moedas de ouro. O desconforto era generalizado, o sono escasso. Na maioria das casas, o calor era um luxo efêmero, durando apenas 1 ou 2 horas depois que o fogo era aceso. O resto do dia era um exercício de resistência. Casacos dentro de casa, luvas para cozinhar, crianças tremendo em um silêncio mortal. Nesse cenário, a cabana de Earl Hatchins começou a se transformar em um rumor perturbador. Não foi uma mudança repentina. A princípio, foi apenas uma observação casual. Calvin Drecker, o dono da serraria, caminhava pela trilha que margeava a propriedade de Earl numa manhã bem cedo. O frio cortava sua pele como cacos de vidro. Calvin ajeitava o casaco, amaldiçoando o vento, quando algo incomum lhe chamou a atenção. A chaminé de Hatchins mal soltava fumaça. Era ilógico. Com aquele tempo, uma cabana precisava de uma fogueira forte só para ser habitável. Calvin parou, observando por alguns instantes. Não percebeu nenhuma pressa ou sinal de aflição. Pelo contrário, Earl estava lá fora cortando lenha com movimentos tranquilos, sem a urgência de alguém que sabe que sua família está congelando lá dentro. Ele deve ter enlouquecido, murmurou Calvin, mais para se convencer do que por qualquer certeza real. Nos dias seguintes, outros começaram a notar a mesma anomalia. Enquanto os estoques de lenha de outras pessoas diminuíam alarmantemente, a pilha de Hatchins declinava a um ritmo quase rotineiro. Ninguém queria ser o primeiro a admitir que os números não batiam. As risadas persistiram, embora desprovidas da certeza de outrora. A explicação oficial entre os vizinhos era simplista. Earl
estava exagerando. Talvez estivessem dormindo amontoados em um único quarto. Talvez estivessem sofrendo em silêncio. Talvez o metal estivesse condensando umidade e a catástrofe estivesse prestes a acontecer. Essa teoria desmoronou no dia em que Calvin decidiu bater à porta deles. Era 23 de dezembro. Lá fora, o termômetro marcava 38 graus Fahrenheit, aproximadamente 38 graus Celsius. Calvin estava transportando uma carga de lenha de emergência para uma família vizinha e presumiu que Earl também precisaria de ajuda. Ninguém sobrevivia a uma temperatura tão congelante sem queimar lenha freneticamente. Margaret abriu a porta. Calvin foi atingido pelo ar quente antes mesmo de cruzar a soleira. Não era um calor sufocante, mas algo pior para suas convicções. Era conforto. Atrás de Margaret, ele vislumbrou as meninas sentadas à mesa, vestidas com roupas leves, absortas em seus cadernos. Sem cobertores sobre os ombros, longe do fogo, simplesmente existindo. "Está tudo bem?" perguntou Calvin, intrigado. "Estamos bem", respondeu Margaret com naturalidade. "Vocês precisam de lenha?" Calvin não respondeu imediatamente. Seu olhar permaneceu na pequena pilha de lenha junto à parede. "É tudo o que temos para mais alguns dias", explicou ela. "Não estamos queimando muita lenha." Calvin entrou. Cada passo o mergulhava mais, fundo em uma realidade irreconciliável com o que ele pensava saber sobre o inverno. Ele tocou a parede de toras. Estava fresca, mas não congelante. Não irradiava aquele frio cruel que parecia penetrar a pele nas outras casas do vale. Earl surgiu do fundo do cômodo, vestindo uma camisa de flanela e com uma expressão calma. "Calvin, qual a temperatura aqui dentro?" perguntou sem rodeio. Earl apontou para o termômetro pendurado perto da porta. 63 agora. Estava 68 esta tarde. Calvin congelou. 63 graus dentro, 38 lá fora. Uma discrepância que desafiava tudo o que ele aprendera em 40 anos, cortando lenha e construindo abrigos. "Como?" começou, incapaz de terminar a frase. Earl não falou de genialidade ou invenções. Apontou para a passagem escura entre a cabana e o arco de metal. "O vento não toca a madeira. O ar lá fora não se move. O calor fica retido. Só isso." Calvin saiu em silêncio. Naquela noite, no posto comercial, não houve risos. Nem ele ofereceu explicações detalhadas. Simplesmente proferiu uma frase que fez vários homens olharem para cima. "É mais quente dentro daquela cabana do que em qualquer outra no vale, e ele está queimando menos lenha." A princípio, reinava a descrença. Mas o frio era implacável e as pilhas de lenha continuavam a diminuir. Gradualmente, o escárnio transformou-se em inquietação e depois em curiosidade. No final de dezembro, as pessoas já não falavam mais do caixão de lata, mas sim do lugar onde o inverno não tinha poder. E todos sabiam que mais cedo ou mais tarde teriam que testemunhar isso com os próprios olhos. O dia 1º de janeiro de 1948 amanheceu sem comemorações. Não houve brindes nem júbilo no vale. O frio havia drenado o espírito coletivo. A 40 graus abaixo de zero, o ano novo não foi recebido. Foi suportado. Os homens saíram de suas casas com rostos endurecidos e sobrancelhas cobertas de gelo, obcecados com uma única pergunta: por quanto tempo mais conseguiriam sustentar aquele ritmo de consumo de lenha? Naquele mesmo dia, alguém decidiu que os rumores não bastavam. O agente de extensão rural do condado, Sr. Pollard, chegou à propriedade de Earl Hutchins carregando uma pasta de couro e com uma expressão severa. Ele não estava lá para admirar ou zombar, mas para medir. Era um homem de números e relatórios, cético em relação a quaisquer dados não verificados por instrumentos calibrados. Ele havia alertado Earl semanas antes sobre as possíveis falhas do sistema: condensação, condutividade térmica do metal, riscos estruturais. Nada disso havia acontecido, mas Pollard não confiava em anedotas. "Quero fazer medições", declarou ao sair do veículo. "Vá em frente", respondeu Earl sem hesitar. Pollard fincou o termômetro externo na neve. Marcava 35 graus Fahrenheit. Em seguida, atravessou o pequeno vestíbulo de porta dupla,
que Earl havia construído como uma câmara de descompressão. O contraste foi instantâneo. Não era uma onda de calor, mas a inconfundível sensação de entrar num espaço humano, não hostil. Pollard colocou o termômetro no centro da cabana. Esperou, anotou a temperatura, moveu-se para um canto e depois para outro, repetindo a medição. 64, murmurou, observando o instrumento como se esperasse que ele se autocorrigisse. Repetiu o procedimento por 20 minutos, perto do chão, junto ao teto, na parede norte, longe do fogão. O ponto mais frio marcou 58, o mais quente, 68. A média era irrefutável, 63 graus, declarou finalmente, com estas condições externas. Não, levantou os olhos imediatamente. Escreveu meticulosamente em seu caderno e depois exalou profundamente. Eu estava errado, admitiu sem drama. Completamente. Essa frase percorreu o vale mais rápido do que qualquer fofoca, pois não veio de um vizinho intrometido, mas da autoridade técnica que todos respeitavam, mesmo em discordância. Pollard não foi embora imediatamente. Queria entender. Earl o conduziu até a passagem entre a cabana e o arco de metal. Ali, o ar estava frio, mas não cortante. Não havia correntes de ar nem umidade visível. A madeira permanecia seca. O ar não está se movendo, explicou Earl. E o ar parado não rouba calor. Ele não falava como um acadêmico, mas como alguém que havia passado noites em claro, ouvindo suas filhas tremerem de frio. Nos dias que se seguiram, as comparações foram inevitáveis. A família Colby, a 3 quilômetros ao sul, havia queimado quase 2 acres de lenha em dezembro para manter uma temperatura média interna de 42 graus Fahrenheit. Cerca de 5,5 graus Celsius, todos dormindo em um único cômodo enquanto os canos congelavam apesar do fogo. Earl havia usado menos de um acre inteiro no mesmo período, vivendo em temperaturas acima de 60 graus Fahrenheit, cerca de 15,5 graus Celsius. A diferença não era pequena, era humilhante para as certezas do vale. O golpe final veio quando William, irmão de Earl, decidiu verificar seus próprios registros. Ele havia sido um dos críticos mais ferrenhos de Earl. Sua cabana em Whitefish era considerada um modelo, construção profissional, materiais de primeira qualidade. Mesmo assim, em janeiro, ele estava queimando quase 2 acres por mês para manter uma média de 48 graus Fahrenheit, cerca de 9 graus Celsius. Ele visitou Earl em 10 de janeiro, entrou vestindo seu casaco e o pendurou 5 minutos depois. Não pode ser, disse ele, mais para si mesmo do que para o irmão. Earl mostrou-lhe os registros, datas, quantidades, temperaturas. Sem truques, sem exagero. William calculou em silêncio, movendo os lábios. Você está usando menos da metade da lenha, concluiu, e está 20 graus mais quente. Earl assentiu. 55 graus mais quente do que a maioria, corrigiu. Quando o vento aumenta. William sentou-se, observando as sobrinhas brincarem no chão sem casacos, e engoliu em seco. Esta não é uma pequena melhoria, admitiu. É um nível completamente diferente, e essa era a parte mais perturbadora. Não se tratava de otimizar uma cabana tradicional, mas de subverter completamente a lógica. Por gerações, o vale havia combatido o inverno com mais lenha, mais fogo e mais sacrifícios. Ninguém havia considerado seriamente deter o inimigo antes que ele chegasse à casa. Os números não mentiam, e em um inverno recorde, as estatísticas eram mais persuasivas do que qualquer opinião. Em meados de janeiro, a questão não era mais se o sistema de Earl funcionava, mas uma muito mais perigosa para o orgulho masculino. Por que nenhum deles havia pensado nisso antes? A resposta era incômoda. Eles haviam confundido tradição com verdade, aceitando o frio como uma condição inevitável em vez de um problema solucionável. Naquele inverno, na cabana revestida de metal, não era apenas o calor que estava sendo retido. Uma antiga certeza estava se dissipando. A mudança não chegou com aplausos ou discursos, mas silenciosamente, como as verdadeiras transformações costumam acontecer na fronteira. Um homem observando o outro, uma pergunta sussurrada, um caderno aberto em uma cozinha aconchegante enquanto o vento uivava lá fora. Em meados de janeiro de 1948, a casa de Earl Hutchins havia passado de uma curiosidade
Há um marco histórico. Os homens já não passavam a cavalo para rir. Vinham para examiná-la de perto, medir com os olhos, contar os passos, tocar a madeira e escutar. Earl não cobrava nem se promovia como especialista. Simplesmente abria a porta. Veja você mesmo, dizia. O primeiro a replicar a ideia não foi um construtor ou um engenheiro, mas um homem desesperado. Vernon Earhart morava a 6 quilômetros a noroeste, em uma cabana exposta aos ventos fortes da montanha. Em janeiro, sua pilha de lenha tinha metade do tamanho que deveria ter. Não duraria até março. Não havia tempo para orgulho. Vernon não tinha acesso a um arco de metal, mas havia compreendido a essência: diminuir a velocidade do vento e criar uma atmosfera calma. Em 4 dias, ele construiu uma segunda parede dentro de sua própria cabana, usando ripas de pinho, restos de madeira e deixando um vão de 40 centímetros entre a nova parede e a original. Ele não a preencheu completamente. Apenas colocou palha solta para evitar correntes de ar e abriu pequenas aberturas na parte superior e inferior. O resultado foi imediato. Seu consumo de lenha caiu quase 40% e a temperatura interna subiu 12 graus. Não foi o milagre de Earl, mas foi o suficiente para sobreviver. A notícia se espalhou. Ao final de janeiro, mais 2 famílias haviam tentado variações. Uma usou lona grossa sobre uma estrutura externa. Outra medida encerrou as atividades nos lados oeste e sul, os mais afetados. Ambas apresentaram melhorias claras. Não se tratava de teorias, mas sim de resultados concretos. O agente Pollard, antes cético, começou a tomar notas formais. Sem anúncios públicos, parou de desencorajar a ideia e, em particular, começou a explicá-la aos interessados. O princípio é sólido, afirmou. Ar parado e vento eliminado. Isso basta. Quando o frio finalmente amainou em 1900 fevereiro, a conversa mudou da viabilidade do sistema para como aprimorá-lo. Debateram vãos, ventilação e materiais. Os homens que haviam zombado meses antes agora discutiam detalhes técnicos com reverência. Na primavera, com o tempo e a luz do dia, começaram a construção mais meticulosa. O depósito de Great Falls ainda tinha arcos Quonset. 7 famílias compraram unidades com um propósito claro: construir cabanas dentro de um abrigo externo. Outras, sem condições de comprar o metal, adaptaram celeiros e galpões com telhados estendidos. Cada solução era diferente, mas todas compartilhavam a mesma lógica. No verão de 1948, a paisagem do vale havia mudado sutilmente. Sem alarde, estruturas de pé direito duplo surgiram aqui e ali, sombras projetadas por telhados estendidos e corredores de ar abertos, onde antes só havia vento. Calvin Drecker, o homem que cunhou o apelido de caixão de lata, tornou-se um defensor pragmático. Se conseguirem bloquear o vento, bloquearão o frio, dizia ele. E as pessoas o ouviam, porque Calvin falava com base na experiência de dados comparativos. O mais notável não foi a tecnologia, mas o impacto humano. Naquele inverno, pela primeira vez em décadas, algumas famílias pararam de se revezar para cuidar do fogo. As crianças estudavam sem luvas, as mulheres cozinhavam sem várias camadas de roupa. O inverno deixou de ser uma batalha constante e se tornou uma estação difícil, mas suportável. Ninguém falava em graus ou porcentagens ao sentar-se para uma refeição quente. Falavam de descanso, normalidade e dignidade. Earl observava com um distanciamento calmo, sem se atribuir o mérito. Quando perguntado como funcionava, ele reiterou: o problema é o vento. Se você o impede, o calor se mantém. Não é nada além disso. No inverno de 1948, 1949, quase 20 cabanas em um raio de 8 quilômetros haviam implementado algum tipo de sistema de parede dupla ou isolamento. Nem todas obtiveram resultados idênticos, mas nenhuma desistiu. O ridículo desapareceu, não porque as pessoas se desculpassem, mas porque não era mais necessário. Na fronteira, a razão não é defendida com retórica, mas demonstrada com a sobrevivência. E Earl Hutchins, sem o ter feito intencionalmente,
transformou a forma como todo um vale encarava o frio. Não com discursos ou tradição, mas com algo muito mais poderoso. Um inverno vivido sem medo. O inverno de 1947-1948 não terminou abruptamente. Recuou lentamente, como uma fera exausta, deixando para trás toras rachadas, pilhas de lenha reduzidas a cinzas e um silêncio diferente no vale. Não era o silêncio da exaustão, mas o silêncio da reflexão. Quando as temperaturas subiram gradualmente acima de zero, as pessoas começaram a olhar para trás e a contabilizar, não histórias, mas fatos. A quantidade de lenha consumida, as noites de sono reparador, a saúde das crianças. As comparações eram inevitáveis. Na maioria das cabanas tradicionais, o consumo de lenha ultrapassou 2 cordas por mês durante o período mais frio, chegando a 3 em alguns casos. E ainda assim, a temperatura raramente subiu acima dos 4 graus Celsius. O inverno tinha sido uma luta diária. Uma sucessão de noites curtas e fogueiras mantidas acesas com apreensão. Na cabana de Earl Hutchins, os números contavam uma história diferente. Durante o mesmo período, o consumo total não chegou a 1 corda por mês, e a temperatura média permaneceu em 17 graus Celsius, mesmo nas noites mais rigorosas. Em termos simples, a diferença era de aproximadamente 55 graus em comparação com muitas outras casas. 55 graus não era um luxo. Era a linha divisória entre a mera sobrevivência e o bem-estar. William Hutchins, o irmão cético, foi um dos primeiros a admitir isso à sua maneira. Sem se desculpar, simplesmente voltou para Whitefish e começou a modificar sua própria cabana na primavera, adicionando um fechamento parcial ao lado exposto. No inverno seguinte, queimou menos lenha do que nunca. Outros seguiram o exemplo. Em 1949, o conceito já não era estranho. As pessoas falavam do método Hutchins ou do truque do Quonset, não como uma curiosidade, mas como uma ferramenta tão válida quanto uma boa fundação. O agente Pollard publicou uma nota técnica no Boletim Agrícola Regional, descrevendo o princípio e os resultados sem citar nomes em excesso. Isso foi suficiente para que a ideia cruzasse fronteiras, com variações surgindo em Idaho, Wyoming e até mesmo no Alasca, onde equipamentos militares excedentes estavam facilmente disponíveis. Nem todos usavam metal. Alguns empregavam madeira, lona ou celeiros reaproveitados, mas o princípio permanecia intacto: eliminar o vento, criar ar parado e deixar a física fazer seu trabalho. O mais notável é que a ideia não substituiu a cabana tradicional. Pelo contrário, a complementou. Ninguém rejeitou os troncos ou a madeira antiga. Simplesmente acrescentaram uma camada de inteligência ao que sempre fora baseado na força bruta. Earl nunca buscou reconhecimento, não patenteou nada, não deu palestras nem viajou para apresentar seu sistema. Continuou morando em sua cabana aconchegante, cortando lenha, criando suas filhas e respondendo às perguntas com respeito. Margaret servia café enquanto Earl explicava o sistema de ventilação e a importância de evitar correntes de ar. Eles caminhavam pela passagem entre a cabana e a estrutura metálica, tocavam a madeira seca e confirmavam a ausência de gelo ou apodrecimento. Com o tempo, a cabana se tornou um marco silencioso, não um monumento, mas uma prova irrefutável. Em 1962, quando Ruth e Clara foram estudar, a família se mudou para a cidade, mas a cabana permaneceu. O arco de metal ainda era robusto, o espaço de ar seco e o sistema funcionando exatamente como naquele primeiro inverno de risos. Décadas depois, nas noites de janeiro, quando o vento uivava pelas montanhas e a temperatura despencava, outras famílias se acomodavam confortavelmente em casas de parede dupla, talvez sem saber da origem da ideia, mas a ideia estava lá, integrada e comum. É isso que distingue as soluções verdadeiramente inteligentes. Elas não precisam ser lembradas,
Basta que funcionem. Os homens que zombaram viveram o suficiente para ver seus netos construírem de forma diferente. Alguns admitiram seu erro. A maioria abraçou a mudança silenciosamente, como dita a fronteira, porque em lugares onde o frio mata, a tradição não tem a palavra final. O que importa é o que funciona. E aquele arco de metal arrastado por um caminho gelado em novembro de 1947 provou algo essencial, que o inimigo não era o inverno, mas a forma como ele era permitido entrar. Earl Hastings não venceu o frio com mais fogo. Ele o venceu com menos perdas, e esse foi o calor que durou para sempre.